surpresa. Meio. Não pode ser? Muito bem. Posso, pá? Muito bem. Colossenses capítulo 2, e diz assim a palavra de Deus. Podemos pôr-nos de pé. Sim? Diz assim a palavra de Deus. Porque quero que saibais que um grande combate tenho por vós, e pelos que estão em Laodiceia, e por quantos não viram o meu rosto em carne, para que os seus corações sejam consolados e estejam unidos em amor e em todas as riquezas da plena certeza da inteligência, para o conhecimento do mistério de Deus e Pai e de Cristo, em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. E digo isto para que ninguém vos engane com palavras persuasivas, porque ainda que esteja ausente quanto ao corpo, contudo, em espírito estou convosco, regozijando-me e vendo a vossa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Como, pois, recebeste o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele, enraizados e edificados nele, e confirmados na fé, assim como fostes ensinados, nela abundando em ação de graças. Tendo cuidado para que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofias e vãs subtilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E estáis perfeitos nele, que é a cabeça todo o principado e potestade, no qual também estáis circuncidados com a circuncisão não feita por mão, no despojo do corpo dos pecados da carne, pela circuncisão de Cristo. Sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitaste pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. E quando vós estáveis mortos nos pecados, e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas, havendo riscado a cédula que era contra nós, nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e a tirou do meio de nós, cravando-a na cruz. E despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer, ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados, que são sombras das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Ninguém vos domine a seu arbítrio com pretexto de humildade e de culto dos anjos, envolvendo-se em coisas que não viu, estando em vão inchado na sua carnal compreensão, e não ligado à cabeça, do qual todo o corpo, provido e organizado pelas juntas e ligaduras, vai crescendo em aumento de Deus. Se, pois, estáis mortos com Cristo quanto aos rudimentos do mundo, porque vos carregam ainda de ordenanças como se vivesseis no mundo, tais como, não toques, não proves, não manuseis, as quais coisas todas perecem pelo uso, segundo os preceitos e doutrinas dos homens, as quais têm, na verdade, alguma aparência de sabedoria, em devoção voluntária, humildade e em disciplina do corpo, mas não são de valor algum, senão para a satisfação da carne. Amém. Vamos passar ao irmão Alberto? É? Graças a Deus por mais esse encontro para estudar a palavra de Deus. Louvo ao Senhor pela vida de cada irmão que se interessa a adorar ao Senhor através das Escrituras. Oro por cada um de vocês e trago na lembrança grandes saudades. Colossenses capítulo 2, no verso 10, podemos ler assim: Estais perfeito nele, que é a cabeça de todo o principado e potestade. Podemos abordar este tema trazendo uma pergunta. O que influencia a sua vida? Quem influencia as suas atitudes, comportamentos e principalmente planos e desejos? Ao estudar o verso 10 do capítulo 2 de Colossenses, surge logo a primeira pergunta. Mas principados e potestades, o que vem a ser isto? Bom, retrocedendo um pouco, podemos lembrar e trazer para ilustração algo que Dante Alighieri, no século XIV, um grande escritor italiano de Florença, escreveu um poema, A Divina Comédia, e nela ele retratou o inferno, o purgatório e até o paraíso, e colocando características e caricaturas bizarras.
Por exemplo, ele colocou que Satanás ele está no inferno como o senhor absoluto daquele lugar de fogo, de tormento, com um tridente na mão, chifres, rabos, língua comprida, algo assustador, todo pintado de vermelho. E esta figura vem a habitar o imaginário das pessoas, achando que o mundo é feito assim. De um lado está Satanás te puxando, e do outro lado está Deus tentando evitar o pior para a sua vida. Mas será assim mesmo? Vamos ver. Principado e potestades, que destaca o texto. Potestades são pessoas com poder e autoridade sobre outras pessoas. E principado? Principado é um território governado por um príncipe. E assim, a palavra de Deus vai estabelecer os principados e potestades, e podemos, conforme o contexto, determinar se está falando sobre governos e autoridades políticas, religiosas, humanas, terrenas, ou esses principados e potestades podem ser, de fato, como o texto destaca aqui, governos e autoridades, governos espirituais, um plano espiritual. Paulo, por 2 vezes, ele menciona principados e potestades. Em Tito, no capítulo 3, ele fala sobre principados e potestades no âmbito de um governo terreno, de políticos, e que nós devemos nos submeter e respeitar. Em Romanos, no capítulo 13, também Paulo lhe traz principados e potestades no sentido de governos. E de fato um governo, um prefeito, um presidente, conforme a lei do país, ela vai influenciar na nossa produtividade do dia a dia. Mas o mundo espiritual, será que pode nos influenciar desta maneira, desta forma? É isso que Paulo está trazendo nesse texto. Agora, observe que o plano dos gnósticos, os falsos mestres, eles queriam ensinar algo muito sutil. Olha, você não precisa abandonar esse Cristo que estão te pregando. Traga-o para cá. Vamos ajuntar ao nosso sistema filosófico, ao nosso sistema espiritual. Muitas igrejas e várias denominações hoje estão somando a Cristo suas filosofias, seus misticismos, ocultismo, e assim caminham eles. Será que precisamos de algo mais além de Cristo? Os gnósticos, eles estavam promovendo esta ideia de que precisávamos de poderes, governos espirituais para influenciar a nossa vida e assim chegarmos e atingirmos o divino, o ápice, o apogeu da revelação de Deus. E Paulo, ele usa estas palavras para dizer que Cristo é o cabeça de todo o principado e potestade. Mesmo em Efésios, no capítulo 2, no capítulo 6, quando trata de principados e potestades, ele está dizendo exatamente do governo espiritual. E que o Senhor Jesus, ele é o soberano, ele é o criador também do mundo espiritual destas criaturas, que não vão poder influenciar a nossa vida, porque há um Cristo que rege tudo em todos. E exatamente quem tem a sua vida depositada aos pés do Senhor, não serão essas influências malignas que vão determinar o seu futuro. Quero terminar destacando aquilo que está no livro do profeta Jeremias, no capítulo 2, no verso 13. Porque o meu povo fez 2 maldades. A mim me deixaram o manancial das águas vivas e cavaram cisternas rotas, sujas, que não retêm águas. Muitas pessoas estão fazendo essa opção, deixando a revelação da palavra de Deus, o Cristo que tem a água da vida, para cavar poços e filosofias humanas, tentando viver da sua maneira e do seu jeito. Temos um Senhor que é soberano sobre toda a criação, um Senhor que é absoluto.
Que Deus nos possa abençoar cada vez mais. Amém. Nós, a semana passada, desde já um abraço ao nosso irmão Alberto e àqueles que nos ouvem, ao Eloy, e parabéns ao Eloy e à Graciela por mais um rebento que vem a caminho. Isto são parentes, e ao Cristóvão, um abraço forte para eles. Mas como eu ia dizer, a semana passada o nosso irmão Carlos e o Dário falaram acerca de facto, de como a nossa posição perante Deus nós estamos perfeitos, não pelas nossas virtudes ou por aquilo que possamos ter feito, mas sim, estamos perfeitos no Senhor Jesus Cristo. E nós vemos que, de facto, é esta a nossa posição perante o nosso Deus. Naquele momento em que o Senhor Jesus Cristo foi à cruz, houve ali uma troca. Houve uma troca que foi os meus pecados, a minha maldade, tudo aquilo que era mau em mim, foi depositado ali no Senhor Jesus Cristo. E a perfeição dele eu adquiria. E hoje, esta é a nossa posição. Mas existe uma luta tremenda ao longo do nosso viver aqui. É engraçado que o nosso corpo velho vai envelhecendo, mas a nossa alma, e nós já vimos isso, ela é eterna. E em quem é que nós investimos? É preferível investir num corpo que se vai deteriorando, ou é preferível nós investirmos as nossas energias numa alma que é eterna, que não envelhece, que é para sempre? Neste momento, e enquanto nós andamos aqui, essa escolha é nossa, está nas nossas mãos. Em que é que nós investimos? Irmãos, em que é que nós estamos a investir? Estamos a investir no nosso corpo, que se vai deteriorando, como umas calças velhas que com o tempo já deixam de levar remendos porque já não há hipótese e vão para o lixo? Ou o que é que nós preferimos investir? Numa alma em que ela está em constante crescimento. E é esse constante crescimento que é a perfeição. Vamos nos aperfeiçoando. Ou seja, a nossa condição neste momento é o que é que vamos fazer disto? O Senhor dá-nos algumas ferramentas nas nossas mãos para podermos usá-las. Por exemplo, se eu quiser pregar um prego, eu não posso pregar um prego com a mão. Eu tenho um martelo. Eu tenho que saber usar o martelo para poder pregar o prego. Se eu quero cortar uma árvore, que ferramenta é que eu vou usar? Machado. Eu tenho que usar o machado para cortar a árvore e tenho que saber manejá-lo. E há coisas que são perfeitas. O Senhor dá-nos algo perfeito para podermos usar, para que os nossos passos sejam sempre para a perfeição. A santificação, a nossa santificação, ela tem que ser diária. Então, essas pequenas ferramentas que o Senhor nos vai dando, e eu queria, a palavra de Deus, ela é perfeita. É uma ferramenta que nós temos na nossa mão, podemos utilizar. Nós lemos o salmista, diz, no Salmo 19, e no versículo 7, vamos ler, eu não posso me perder muito, porque tenho que dar oportunidade aqui aos outros irmãos. O Salmo 19 e o versículo 7, a palavra de Deus diz assim: a lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma, o testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Nós só aqui vemos um mundo de pensamentos, ou seja, a palavra de Deus, ela é perfeita. É ela o que é que ela faz? E nós vemos aqui, é ela que refrigera a alma. Nós podemos ainda ver que a vontade do nosso Deus é perfeita. Então, se nós temos a palavra de Deus, que é perfeita, e temos a vontade de Deus, que é perfeita, nós podemos utilizar estas duas coisas na nossa vida prática, do dia a dia. Então nós temos que fazer o quê? Para investirmos na nossa alma, são estas duas coisas que nós temos que nos apegar, irmãos. Não adianta isto, geralmente, e eu vou ler muito rapidamente, o apóstolo Paulo, quando falou a Timóteo, e na segunda carta a Timóteo, o apóstolo Paulo diz isto a Timóteo: foge também dos desejos da mocidade e segue a justiça, a fé, o amor, a paz, com os que com o coração puro invocam o Senhor. E eu vou ficar aqui um bocadinho neste versículo. Nós vemos aqui, nitidamente, o Senhor dá aqui uma direção a Timóteo e diz isto. Há aqui duas palavras, que é fugir e seguir. Mas é seguir sozinho? Não. A palavra de Deus diz aqui que segue o quê? A justiça, a fé, o amor, a paz,
com os que, com o coração puro, invocam o Senhor. Infelizmente, muitas das vezes, nós isolamos-nos. Ninguém consegue crescer espiritualmente estando só, longe de uma igreja. Não consegue. Nós não conseguimos crescer em maturidade espiritual estando isolados. Nós vemos em Atos, no capítulo 2 e no versículo 44, a palavra de Deus diz: e todos os que criam estavam juntos. Estavam juntos para quê? Eles estavam juntos. Nós lemos Hebreus 13:16, diz: não vos esqueçais da comunicação. Ou seja, fala no plural. Nós lemos em Eclesiastes que o cordão de 3 dobras não se quebra. Nós lemos que o Senhor Jesus Cristo, em Lucas, quando ele diz que eles deveriam seguir e levar a palavra, eles tinham que ir de 2 em 2, eles não deveriam ir sozinhos. Nós lemos em Romanos 12:13 que devemos comunicar aos santos as nossas necessidades. É importante, irmãos, nós vivermos em comunhão na igreja de tal maneira que possamos crescer. O crescimento, é uma mentira que Satanás põe na nossa mente, que muitos crentes dizem: não, basta eu estar sozinho em casa, com a palavra de Deus, e eu oro, eu não preciso de igreja nenhuma, para mim é o suficiente. Isso é errado, irmãos. Isso é uma mentira que Satanás põe na mente dos crentes, porque não é isso que Deus quer. O facto de nós nos isolarmos tornamos-nos presas fáceis de Satanás. Não existe ninguém que consiga crescer longe da igreja, longe do corpo. Como é que um membro consegue crescer longe do seu corpo? Começa a definhar. É muito importante, irmãos, nós termos consciência plena de que, se nós queremos de facto fazer a vontade de Deus, e a vontade de Deus ela é perfeita, então se a vontade de Deus é perfeita, é da vontade de Deus que a gente nos reunimos na igreja, para que possamos crescer. Se a palavra de Deus ela é perfeita, então vamos estudar a palavra de Deus. Porque é algo que nos vai ajudar a crescer ainda mais. A nossa posição perante Deus, nós já somos perfeitos no Senhor. Mas é importante, irmãos, para que haja um desenvolvimento, para que os dons possam ser aplicados na obra, é importante estarmos juntos. É importante, como igreja, movermos-nos no mesmo sentido. É importante nós termos o mesmo sentimento de humildade que teve o Senhor Jesus Cristo. E, isoladamente, nós não vamos conseguir ser uma ajuda. Eu só queria deixar este apontamento, de facto, acho que é muito importante, é nós termos noção que o Senhor é prático, Ele dá-nos diretrizes para nós podermos utilizar e pôr em prática na nossa vida, e estas duas são muito importantes. A palavra de Deus, que inclui oração, e a igreja. Não conseguimos crescer isoladamente, irmãos. Precisamos ter consciência disso, plena. E não podemos pensar que, não, eu não consigo, vou lá, e há dias que não estou bem, eu já não vou, pronto, acabou. Não. É o Senhor é o cabeça da igreja. Então devemos estar no corpo para podermos crescer sabiamente. Que o Senhor nos ajude. Eu vou passar a palavra então ao Dário, para que o Senhor possa, mais uma vez, boa noite e graças a Deus pelo que ouvimos. Estes pensamentos que ouvimos até aqui e do que temos estudado até aqui, já desde a semana passada, são pensamentos, e especialmente estes 2 versículos, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade e estáis perfeitos nele, que é a cabeça de todo o principado e potestade. São versículos, e o que ouvimos acerca do Senhor Jesus Cristo e acerca de nós que aceitamos Jesus Cristo como nosso Salvador e Senhor, e a posição que temos em Cristo, são pensamentos exclusivistas. Ou seja, não há ninguém além de Cristo que seja Deus, que seja igual a Ele, Ele é único, e não há ninguém que esteja em Cristo que seja imperfeito, que tenha uma posição de imperfeição. Isto é exclusivista. E alguns, principalmente pessoas, ou pluralistas, ou seja católicos romanos, ou seja quem for, que têm a ideia, que têm estas ideias, que é
todas as religiões dizem a mesma coisa, todas têm o mesmo objetivo e o cristianismo não é diferente, pessoas que ouvem-me a dizer que só Cristo é o único e só Ele é Deus, mais ninguém é, e que nós que aceitamos Cristo estamos numa posição de perfeição e que é só Ele que nos pode fornecer, aqueles que me ouvem e que acham que têm um pensamento contrário, que são os pluralistas, acham que eu estou errado. Não só estes, mas também há outras pessoas que têm uma ideia que é que nada disto é verdadeiro. Ou seja, nós, além de estarmos errados, todos os outros também são. Ou seja, temos aqui pelo menos 3 ideias. E vemos na Palavra de Deus que esta, que é a única e verdadeira, que Cristo é o único. E nós vemos, ao lermos que nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, é um pensamento exclusivista. Diz que é tudo. Não há um restinho, não há um pouquinho que sirva para alguém. É tudo para Ele. E é tudo dele. E é tudo por Ele. E o mesmo é acerca de nós, que nós somos perfeitos, que não há uma pequena imperfeição que nos possam acusar, porque em Cristo, de facto, nós estamos perfeitos. E as pessoas que acham o contrário dizem que ou é tudo igual, e que é tudo a mesma coisa, e que todos estão certos, e há aqueles que dizem o contrário, que ninguém está certo. No entanto, estes pensamentos, não sei se têm a ideia, isto também é exclusivista. Se eu estou a dizer que Cristo é o único caminho, que Cristo é o único Deus, e estão-me a dizer que eu sou exclusivista, aqueles que dizem que tudo está certo, esses também são exclusivistas. Porque se eu discordar com eles, ao discordar com eles, eles estão-me a mostrar que o único pensamento deles é que é certo. E o mesmo que dizem do outro lado. Mas não é isto que nós vemos na Palavra de Deus. E de facto, que certezas e que factos é que nos podem mostrar acerca da pessoa de Jesus Cristo, que possam mostrar-me acerca de gurus, acerca de mestres, de cientistas ou de professores que reúnam as características que o Senhor Jesus Cristo tem. Em toda a história não houve um homem, não houve um Deus pagão, ou seja de que cultura for, seja dos budistas, hinduístas, ou seja dos gregos ou dos romanos ou dos nórdicos, não há um Deus sequer e não há nenhuma história acerca de um Deus que se tenha feito o homem, que se tenha vivido uma vida perfeita e que tenha morrido para que eu receba os méritos de salvação e que eu receba a salvação e volte a unir-me, seja que Deus for, e não há nenhuma cultura, nem há nenhuma religião que mostre isto, que Deus fez homem para se remir dos nossos pecados. Todas as outras religiões dizem que nós temos de fazer alguma coisa, tu tens de fazer alguma coisa, tu atinges a perfeição fazendo boas obras, tu tens de continuar nas ordenanças, tens de continuar a fazer as boas obras, tens de continuar a expurgar o teu pecado, tu precisas de fazer algo. E o que nós vemos no versículo 10 é que nós estamos perfeitos nele. Nós não precisamos fazer mais nada, como temos ouvido na semana passada, e que apesar da nossa condição de imperfeição, a nossa posição é de perfeição. E vemos na Palavra de Deus, especialmente em Efésios, que nós fomos criados para as boas obras. Isto é exclusivista, isto é único. Muitos acusam do Senhor Jesus Cristo ter sido, de alguma forma, uma compilação de outros deuses ou de outros mestres da antiguidade. Mas a verdade é que, se nós lermos tudo acerca de outros mestres ou de outros deuses da antiguidade, a soma destes todos nunca iriam conseguir formar, de alguma forma, a pessoa do Senhor Jesus Cristo, porque Ele é único. Não houve nenhum homem na história que tenha sido como Ele. Se nós perguntarmos quem foi o homem mais famoso na história, quem é o homem mais conhecido, quem é o homem mais moralmente perfeito, não há ninguém que diga outra pessoa senão o Senhor Jesus Cristo. Tudo o que vai à mente das pessoas é o Senhor Jesus Cristo. Porquê? Porque Ele foi o único. E Ele é único. E também não há nenhum outro Deus que nos ofereça o que Ele oferece, que é estarmos com Ele eternamente e estarmos numa posição perfeita e, como é dito na Carta aos Efésios, com todas as bênçãos celestiais. Não há nenhuma religião que ofereça isto de graça, porque nós recebemos isto de graça. Enquanto nas outras religiões dizem tu tens de fazer alguma coisa, a Palavra de Deus mostra-nos que nós recebemos isto de graça. Não precisamos fazer nada, não temos mérito, nem precisamos de tê-lo. E Deus faz isto na sua tremenda graça e no seu tremendo amor. A partir do versículo 9 para a frente,
eu resumia isto da seguinte forma. Leria, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E saltaria neste caso, que é o pensamento que eu quero deixar por fim, que é, se nós estamos perfeitos nele, se nós estamos perfeitos em Cristo, que é a cabeça de todo o principado e potestade, porque é que ainda, e esta é a pergunta que fica, se nós, e vou resumir outra vez, se nós estamos perfeitos em Cristo, porque é que ainda nos carregam com ordenanças como se nós vivêssemos no mundo, tais como não toques, não proves, não manuseies. As coisas que nós sabemos, todas parecem pelo uso segundo os preceitos e doutrinas dos homens. Tenham cuidado para que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofias e vãs subtilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Cristo é a cabeça e, como nós vimos, é o único. Nós só precisamos dele, não precisamos mais nada. Não precisamos de continuar nas ordenanças, não precisamos de manter a nossa salvação de alguma forma. Tudo isto é mantido por Cristo, é Ele que nos dá. E a posição que nós temos é sempre posta por Ele, sustentada por Ele. A única coisa, as boas obras que nós temos de fazer é porque nós fomos criados por elas. Se o filho se um rei, que é rei, o rei não tem só de ser rei, o rei tem de agir como rei. Nós sabemos que alguém, quando chega a rei, ele tem aquela posição, tem aquele estatuto. Mas ele não tem só isso, ele tem de exercer essa posição, esse estatuto. E como nós vimos a semana passada, se nós estamos perfeitos, temos de agir como perfeitos, porque nós fomos criados para as boas obras. E as boas obras que nós fazemos hoje não é porque temos de alguma forma manter a nossa salvação, ou porque temos de atingir de alguma forma a nossa salvação, mas é sim porque nós fomos criados para essas boas obras. Tem de fazer parte da nossa natureza fazer as boas obras. E todos os pensamentos que nós ouvimos advêm disto, porque nós fomos criados para isto, não fomos criados para outra coisa qualquer. E isto é simplesmente se nós estivermos em Cristo e mantivermos sempre nele. Que isto de alguma forma nos console e, mais uma vez, se estamos perfeitos em Cristo, porque é que ainda nos carregam com ordenanças, como se nós vivêssemos no mundo. Que o Senhor nos abençoe. Obrigado. Bem, já agora também mando um abraço para esse pessoal todo aí. E para o Daniel, lá em cima no norte. Daniel. Daniel está sempre atento. Daniel e não só, há uma série deles que estão-nos a seguir. Mas um abraço especialmente para o irmão Alberto. Irmão Alberto, saudades, as saudades são mútuas. E para o Eloy e para o Cristóvão, que têm bebés pequenos, que precisam também das nossas orações. Bem, na nossa passagem, no versículo 10 ainda, eu gostava de dizer o seguinte. Eu gostava de pegar um pouco naquilo que o nosso irmão Alberto pegou no versículo 10, quando ele se refere a Cristo, que é a cabeça de todo o principado e potestade, e aqui eu quero chamar a vossa atenção para o facto de Cristo estar no topo, é o lugar dele, ele não tem outro lugar, não há outro lugar para Cristo. Não há outro lugar para Cristo. Cabeça. Ele não é cauda, ele é cabeça. E ele não tem outro lugar senão o topo. É o Supremo. E eu quero chamar a vossa atenção para isto, porque é o lugar dele. Já noutras circunstâncias, eu já disse aqui também no estudo bíblico, que vocês vão de reparar que na Bíblia nós temos vários irmãos que são chamados por determinados nomes. Por exemplo, o apóstolo Paulo fala de um crente chamado irmão quarto, fala de outro que é chamado Tércio, que quer dizer terceiro, que foi o que escreveu a carta aos Romanos, ele ditou e ele escreveu. Era o irmão terceiro, havia o quarto. Depois ele também fala de um outro irmão que era o irmão segundo, assim chamado. E é onde reparar que na Bíblia não existe nenhum irmão chamado primeiro. Só existe o quarto, o terceiro e o segundo. O primeiro é sempre o Senhor. Ele está no topo. Não há outro lugar, não há primeiro lugar a não ser para o Senhor. O irmão Alberto fez ali uma caracterização muito importante e significativa e que eu não quero deixar passar em claro e quero enfatizar,
que é a definição que ele fez de potestade e de principado. E falou de potestade como indivíduos que têm influência, não é? E ele falou que quem tem poder tem influência, está a influenciar, e a potestade significa um território onde alguém domina nesse território. E de facto nós temos estas duas situações no âmbito espiritual e no âmbito diabólico. Eu quero referir que certamente que existem principados e potestades do lado do Senhor, mas também existem do lado de Satanás. E eu gostava de chamar a vossa atenção para isto, porque o irmão Alberto perguntou: o que é que vos influencia? O que é que determina as vossas decisões? E de facto, nós não nos podemos esquecer que há poderes que têm muito poder e que estão a influenciar grandemente os homens aqui na Terra. Eu não sei se vocês sabem, mas, por exemplo, quando a Bíblia fala em principados, como ele disse bem, um principado é um território onde alguém domina, que neste caso será um príncipe, não é? Mas tem a ver com... Portanto, o conceito de principado tem mais a ver com território, enquanto que o conceito de potestade tem a ver com uma influência forte. Por exemplo, no âmbito do domínio das trevas, quando nós vemos, por exemplo, um homem ser dominado por um demónio, não é? E que ninguém o segurava, e ele quebrava com grilhões, etc., nós vemos ali um poder direcionado, um poder localizado, um poder que não tem a ver com território, mas um poder que tem a ver com alguém concreto, com alguém concreto. Quando nós lemos na Bíblia, no livro de Daniel, que o príncipe da Grécia, lemos acerca do príncipe da Grécia e do príncipe da Pérsia, e que houve um grande combate, não é? E temos uma alusão a Gabriel, penso que é Gabriel que lá também é referido, da parte do Senhor, um grande combate contra estes príncipes, que demoraram vários dias, que fizeram com que a resposta a Daniel, na oração de Daniel, demorasse vários dias. Nós não imaginamos o que se passa no mundo das trevas. Não nos passa pela cabeça. E não nos passa pela cabeça as lutas, as batalhas, os combates que se dão no campo espiritual. Mas quando a Bíblia fala no príncipe da Grécia e no príncipe da Pérsia, por exemplo, e do combate que houve, angélico, da parte dos anjos do Senhor, contra esses príncipes, eu quero chamar a vossa atenção para o facto de que Satanás é chamado o príncipe das trevas. Príncipe das potestades do ar. Ele é um príncipe. Ele é o príncipe deste mundo. O território dele é o mundo. Ele exerce uma grande influência sobre este mundo. É por isso que cada vez mais nós vemos a influência dele refletir-se de muitas maneiras no mundo, em tudo o que nós estamos a assistir na comunicação social e não só. Nós vemos a influência que ele tem. Mas a Bíblia também fala de alguns príncipes com ele que têm territórios mais reduzidos. Se ele é o príncipe do mundo, havia um que era o príncipe da Grécia e havia outro que era o príncipe da Pérsia. Ou seja, o diabo tem uma rede montada para controlar nações, para influenciar, para o mal. Poder de influenciar nas decisões. Eu gostei muito daquela pergunta do irmão Alberto: o que é que te conduz a ti às decisões que tu tomas? Quem é que te influencia? E quem não for crente está debaixo da influência destes poderes. Está debaixo da influência destes poderes. Eu dou graças a Deus por um versículo como aquele no livro dos Salmos que diz: bem-aventurado o povo cujo Deus é o Senhor. E eu dou graças a Deus quando vejo nações, que não são muitas, já foram mais no passado, mas graças a Deus que ainda há algumas no presente, que têm a coragem de abrir a Bíblia na tomada de posse dos seus dirigentes nacionais, para lerem a Bíblia diante do povo, para mostrar: bem-aventurado é o povo cujo Deus é o Senhor. É uma proteção. Vocês não imaginam os líderes das nações o quão expostos estão às influências das trevas. E por isso é que tantas leis iníquas, etc., passam
e a subversão que nós vemos de valores, etc., pela influência, certamente, que eles têm na sociedade em que nós vivemos. A Bíblia diz que quando nós nos convertemos a Cristo, e nós lemos aqui na carta aos Colossenses, logo no capítulo 1, não sei se vocês já repararam, o capítulo 1 diz que, e ele diz no versículo 12, dando graças ao Pai que nos fez idóneos para participar da herança dos santos na luz, o qual nos tirou da potestade, do poder das trevas. Cá temos aqui o príncipe das trevas. Ele tirou-nos da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Aqui há uma coisa muito importante. Quem é que te influencia? Quem não sair deste domínio de trevas, em que Satanás impera e as suas hostes, e não for transportado para o reino do Filho do seu amor, para ser influenciado pelo Senhor, isto tem a ver com aquilo que o irmão Alberto falou há bocado. Muito mais podia dizer acerca disto, mas é muito importante nós termos esta noção, e por isso é que a Bíblia, e por isso é que Timóteo, não é? Ou melhor, por isso é que Paulo, escrevendo a Timóteo, e vocês certamente que se lembram o que é que ele disse a Timóteo, e eu vou recordar, ele disse a Timóteo o seguinte, passo a citar, primeira carta a Timóteo, disse ele assim, admoeste depois, no capítulo 2 ele diz assim, admoeste depois, antes de tudo. Ou seja, ele coloca isto como uma prioridade. À frente de tudo. A prioridade é esta. O quê? Que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão em eminência. Para quê? Para que tenhamos uma vida quieta e sossegada em toda a piedade. Para que tenhamos uma vida quieta e sossegada em toda a piedade e honestidade. Sabem como um dos grandes problemas das nações é a corrupção. Vocês não imaginam, ainda hoje ao almoço, com o meu diretor e com outros camaradas meus, falávamos sobre esta questão da corrupção. Vocês não imaginam os patamares e os níveis e a rede entretecida da corrupção, por exemplo, aqui no nosso país. Mas é no mundo inteiro, não é só no nosso país. A corrupção está entranhada nas coisas mais incríveis. Eu hoje ouvi de coisas de corrupção no âmbito das Forças Armadas que eu arrepiei-me. E quando eu digo das Forças Armadas, agora quero salvaguardar, não vai alguém interpretar mal. Tem a ver com as Forças Armadas, mas é no mundo civil. Os acordos, por exemplo, com hospitais, com sistemas de saúde, etc., a corrupção que se registra a esse nível é impressionante. Por isso é que recentemente até houve um rasgar de alguns acordos com alguns hospitais, etc., porque era incrível o que lá se fazia. Eu ouvi hoje uma, por exemplo, que do género. Imaginem que, agora não me lembro dos detalhes, mas há um tratamento qualquer que é muito caro, que se fazia de uma determinada maneira. Mas, entretanto, a medicina tem evoluído de tal maneira que esse tratamento faz-se agora de uma forma muito mais barata, muito mais rápida, muito mais eficaz, por muito menor preço. E então uma pessoa que hoje em dia vai para ser tratada nessa situação, o médico opta naturalmente pela mais eficaz, mais barata, mais rápida, etc. Mas como não está estabelecido na legislação ainda, não está contemplado na legislação esse novo método, o que tem que ser imputado lá é o velho método, que é mais caro, que é não sei o quê, não sei quais. E eles então, pimba, carrega aí no velho método, como se fosse o velho método sendo o novo. Isto é apenas um pequeno detalhe. Para não falar de que nós nos acordos vamos lá e assinamos, não é? Assina aí e tal. Vamos a uma consulta, ou vamos ali, ou fazer um exame, e assina. E nós nem estamos a ver o que é que estamos a assinar, muitas vezes. Há pessoas que nem olham. E muitas vezes estão a assinar coisas os níveis de corrupção são tremendos. O que é maravilhoso nós vermos, isto tem a ver com honestidade. E a Bíblia tem instruções para como é que... vocês queixam-se, nós queixamos.
Vivemos num mundo corrupto, onde só há corruptos e corruptores e corrompidos, etc. Mas quem é que tem a culpa disto? E nós atribuímos logo a culpa, não é? Apontamos logo o dedo. Se calhar o primeiro dedo para quem nós temos que apontar é para nós próprios em primeiro lugar. Porquê? Porque eu não estou a orar por eles como a Bíblia manda. Prioritariamente, em primeiro lugar, eu devo, nas minhas orações, orar pelos governantes. Porque eles estão sujeitos a ataques tremendos. Nem a gente nos passa pela cabeça, nem eles imaginam. São julguetes autênticos nas mãos de Satanás e do seu séquito. E a responsabilidade da igreja é orar para que haja honestidade. E outra coisa importante, diz ele aqui, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada, nem quero falar na questão da guerra e da paz, e muitas vezes a guerra é fruto também de todas estas... Não vamos falar agora acerca disso, mas para que tenhamos uma vida quieta e sossegada, e diz aqui, em toda a piedade. Nós estamos a falar aqui da vida pública, nós estamos aqui a falar da vida pública da nação. A piedade, e as pessoas falam da piedade aí começam-se a rir de mim e a gozar comigo. Que é aquilo que nós mais precisamos na nação. Onde é que está a piedade? Onde é que estão pessoas, mulheres e homens piedosos? Onde é que está uma vida de piedade que significa uma vida em que as pessoas, em que para elas Deus conta tudo e não é relegado para a periferia ou para o esquecimento ou para o desprezo? Isto dos principados e potestades tem muito que se lhe diga. Ele mais à frente vai falar outra vez sobre principados e potestades, como vocês vão ver, nos versículos lá mais abaixo, mas eu queria, para terminar, sim, porque eu tenho que terminar, eu queria, no capítulo 2 e no versículo 10, dizer que estamos perfeitos nele, ele que é a cabeça de todo o principado e potestade. E eu queria dizer o seguinte: nós não estamos dependentes de potestades nem de poderes, mesmo bons. Eu se tivesse tempo gostava de explicar isto melhor, mas muito rapidamente. Quem não compreende a verdade do mistério que Deus revelou ao apóstolo Paulo, todo o corpo de doutrina que tem a ver com a igreja, tudo isto que ele escreve nas suas epístolas tem a ver com o corpo de doutrina para a igreja. Quem não compreende isto só perde. Sabem porquê? Porque põe-se agarra-se a ensinos, preceitos que são bíblicos, mas que estão fora das epístolas de Paulo, que não fazem parte do programa de Deus para a atual dispensação que nós estamos a viver. E essas pessoas pensam que nós, porque damos tanta ênfase ao que Paulo recebeu do Senhor para esta dispensação, que estamos a diminuir alguma coisa aos crentes, ou a retirar alguma coisa aos crentes, quando o que se passa é exatamente ao contrário. São eles que não entendem isto, que estão a subtrair aos crentes coisas graves. E nós, ao contrário do que eles pensam, estamos a glorificar o Senhor e a exaltar o Senhor e a colocá-lo e a vê-lo no sítio certo, como cabeça que é, mesmo acima dos principados e potestades. Porque quantas histórias é que vocês ouvem por aí? Que me apareceu um anjo socorreu-me, eu estava não sei quem, um anjo veio e... Conversa é essa? Anjos? Opa. O apóstolo Paulo diz, nem que venha um anjo do céu. Agora não há anjos a ministrar à igreja. Mas os anjos são espíritos ministradores. São, sim, senhores. Mas os anjos, diz Paulo, agora não estão a ministrar à igreja. O apóstolo Paulo diz que é a igreja que está a ministrar aos anjos. Isto é muito importante. Sabiam disso? Isto faz parte da dimensão da graça para conosco. É que enquanto os anjos vieram ministrar a Moisés, a Elias e a tantos outros servos de Deus do passado, grandes gigantes e heróis, e os anjos ministraram a eles, enquanto que os anjos vieram ministrar ao Senhor Jesus Cristo, vieram os anjos depois da tentação no deserto e serviram-no. Nós agora temos a incumbência e a grande responsabilidade como igreja de ministrar aos anjos. E eles estão atentos. Eles estão aqui. Nós não os vemos, mas eles estão aqui. E estão atentos. E estão a aprender lições da multiforme sabedoria
de Deus, como nós vemos na carta aos Efésios, e eu rapidamente, porque isto é importante, porque ele diz assim, para que agora pela igreja a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades. Pela igreja. A multiforme sabedoria de Deus está a ser ensinada aos anjos. Pela igreja. A igreja é um instrumento. A igreja somos nós. Nós é que estamos a ministrar aos anjos. Não são eles que nos estão a ministrar a nós. E aqui quero chamar a vossa atenção para isto e termino. Mas isto é muito importante. Pegamos no livro dos Atos dos Apóstolos. O livro dos Atos dos Apóstolos tem duas figuras principais. A primeira parte do livro dos Atos, a figura principal é Pedro. A segunda parte do livro dos Atos, na segunda parte a figura principal é Paulo. Ambos foram presos. Vê o que aconteceu com ambos na prisão. Pedro foi libertado miraculosamente da prisão através de um anjo. Mas Pedro não tem a ver com esta dispensação da graça. Não foi ele que foi revelado a revelação do mistério. Ele foi beneficiado disso, e fala disso nas suas cartas, e diz, olhem lá para o que Paulo escreveu, há lá pontos difíceis de entender, mas tomem lá atenção. Mas o que eu quero chamar a vossa atenção é que Pedro é uma figura proeminente quando o Evangelho do Reino é pregado. E nessa dispensação, anterior à nossa, atual, Pedro é preso. E Pedro é libertado miraculosamente por anjos. Que os anjos vieram libertá-lo na prisão e as portas abriam-se e ele saiu, como vocês sabem, por intervenção angélica. Os anjos serviram-no. Mas quando o apóstolo Paulo é preso, e na segunda parte dos Atos nós vemos Paulo ser preso, e vemos Paulo ser abandonado por tudo e por todos. E sabem como é que ele diz? Na última carta que ele escreve da vida dele, na segunda carta a Timóteo, ele está à espera, ele diz, o tempo da minha partida está próximo. Diz ele na segunda carta, no capítulo 4. E depois ele diz assim, o tempo da minha partida está próximo, e começa a falar dos que o abandonaram. Ele até diz, só o Lucas está comigo, etc. Traz Marcos, ou Timóteo, traz Marcos contigo, etc. E ele diz, a uma certa altura, ele diz, toda a Ásia me abandonou. E chegamos a uma certa altura, e agora aqui quero chamar a vossa atenção para isto. Paulo morre na prisão. Nenhum anjo o veio libertar. Mas há uma coisa que eu quero chamar a vossa atenção. Ninguém me assistiu na minha primeira defesa. Antes todos me desampararam. Que isto lhes não seja imputado. Mas o Senhor assistiu-me e fortaleceu-me para que por mim fosse cumprida a pregação e todos os gentios ouvissem, e fiquei livre da boca do leão. Quero chamar a vossa atenção para isto. Nós hoje não temos nenhum anjo da guarda. Quantas histórias, historietas e coisas fantasiosas já por aí, com base na Bíblia, mas não para esta dispensação. Nesta dispensação isso é tudo fantasia. Quantos vêm com histórias fantásticas, de anjos acima e de anjos abaixo? Queridos irmãos, nós hoje não temos um anjo para cuidar de nós. Nem 2, nem 10, nem 20. Não precisamos. Sabem porquê? Porque é o Senhor que nos assiste. É Ele mesmo e não outros. Eu prefiro a Ele do que ter 1000 anjos à minha volta. Recomendo que leiam, porque foi publicado há dias no portal da igreja, estes dias recentes, já não sei, foi uma notícia, não, foi um artigo, é um artigo recente, destes últimos dias, em que é uma pergunta-resposta, curto, é uma coisa curtinha, e que alguém coloca a questão, como se explica que há muita gente que diz, isso tem a ver com os sonhos, que muitos no mundo árabe dizem que se estão a converter a Jesus Cristo porque têm sonhos acerca de Jesus Cristo e depois convertem-se, não sei. Leiam acerca disso. Isso é tudo falsidade. Olhem bem o que eu estou a dizer. E posso provar pela Bíblia, como aquele irmão escreve aquele artigo e prova claramente. Se fosse verdade que há pessoas que se estão a converter por terem um sonho de Jesus Cristo, Deus seria injusto, porque muitos vão parar ao inferno sem terem tido nenhum sonho de Jesus Cristo.
Pensem bem no assunto. Pensem bem no assunto. Mas a Bíblia fala de que todos estão sem desculpa, porque todos têm a mesma oportunidade. Por exemplo, por todas as coisas que estão criadas, ninguém tem desculpa. Elas são patentes para todos. O testemunho não é diferenciado. E fico por aqui. E recomendo que leiam a segunda parte de uma publicação que começou ontem, que é: se um crente pode ser possuído por Satanás. É uma coisa muito importante. Estamos a falar acerca dos principados e potestades e convém que vocês leiam acerca disso e sejam esclarecidos sobre muitas coisas. Que Deus nos abençoe. De facto, somos mais do que privilegiados neste tempo em que a Igreja é beneficiada pelo Senhor Jesus Cristo, sendo Ele o cabeça. Vamos ficar de pé, irmãos, e vamos terminar e dando graças ao nosso Deus por mais um culto de oração e estudo bíblico. Senhor nosso bendito e amado Pai, nós queremos te dar graças, de facto, porque é maravilhoso, Pai, porque ao analisarmos nas Escrituras, Senhor, e vermos os privilégios que hoje, pela Tua graça, somente pela Tua graça, nos é concedido, Senhor, de facto é algo maravilhoso. Obrigado, Senhor, como Igreja, o privilégio que gozamos, Senhor, para além, Senhor, de facto a nossa esperança é celestial, não é terrena, Senhor. Ó Pai, te agradecemos por tanta coisa, Senhor, tanta coisa boa, Senhor, que nós podemos desfrutar ainda hoje, Senhor, como filhos Teus, pertencendo a esta dispensação, Senhor. Este mistério, Senhor, revelado e que esteve oculto ao longo dos séculos, Senhor, e foi revelado somente, Pai, para que a Igreja hoje goze de uma plenitude, Senhor, que nunca ninguém na história do homem, Senhor, poderá gozar. Filhos Teus no passado, Senhor, poderão gozar aquilo que nós hoje temos o privilégio de beneficiarmos, Senhor. Te agradecemos por tudo aquilo que o Senhor Jesus Cristo fez por cada um de nós, Senhor, e por sermos perfeitos nele. Te dando graças também por cada filho Teu aqui, Senhor, pelas lutas e pelas batalhas. Também agradecendo, Senhor, porque certamente muitas vitórias e muitas bênçãos Tu tens derramado, Senhor, a cada um. Ainda Te dando graças também, Senhor, pela Tua palavra que é aqui ministrada, Senhor. Tudo isto damos graças por mais uma semana, Senhor, que Tu nos estás a conceder, no nome do Teu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. O culto está terminado, irmãos.